Hoje eu vou te mostrar como transformar isso nisso. Então, bora lá! Olá, boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou o Edu Marques, publicitário, criador de conteúdo e eu já fiquei com a irmã de um amigo meu. Pra gente fazer as configurações desse vídeo aqui, eu vou utilizar como webcam uma Logitech C920, que é uma webcam bem comum que várias pessoas utilizam e se você tá procurando uma, eu vou deixar o link aqui na descrição. Outra coisa que é importante a gente entender é que toda webcam, na verdade toda a câmera, ela vai ter limitações. Principalmente no caso das webcams, que elas são mais compactas, menorzinhas, elas vão ser com certeza inferiores a câmeras semi-profissionais ou profissionais que têm lentes maiores e tudo mais. Então algumas coisas acabam sendo limitações físicas mesmo, não tem o que um software corrigir. Mas aqui eu vou te mostrar algumas configurações que vão ajudar a melhorar bastante a qualidade da sua webcam, independente de qual marca ou modelo ela seja. A primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer webcam ou câmera profissional e etc, para ela funcionar, ela precisa de algum tipo de luz. Então a primeira coisa que você precisa é ter uma iluminação que ela seja suficiente aí para sua webcam. Outra dica importante é você colocar a iluminação e iluminar os pontos de interesse daquilo que você quer mostrar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma live, você vai botar uma webcam mostrando seu rosto, o que você quer que seja o principal ponto de interesse é você. Então você é a coisa que tem que estar melhor iluminada para que as pessoas possam te ver. Uma coisa bem comum de a gente ver, por exemplo, é a pessoa fazendo live dentro de um quarto e que tem aquela luz no meio. O problema disso é que a luz está atrás da pessoa, então o ambiente atrás acaba ficando mais iluminado que a pessoa que está fazendo a live. Então é importante que você tenha alguma iluminação que ela venha de frente para você, para o seu rosto ficar bem iluminado. E você pode fazer isso, por exemplo, utilizando uma janela que entre luz do dia. Você pode pegar lâmpadas para colocar na sua frente, ring light, aquela coisa toda. Só que lembrando que você não precisa gastar fortuna em iluminação. Eu mesmo aqui, por exemplo, como eu tenho a iluminação logo atrás do meu monitor, então não tem espaço para eu colocar tripé e coisa grandona e etc, eu adaptei 2 focos de luz com uma lâmpada e papel crepom na frente. Inclusive essa configuração eu já mostrei aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, então depois você dá uma olhada como que eu fiz a minha iluminação. Outra dica importante é, você percebe que no meu cenário eu tenho algumas luzes atrás. Só que essas luzes, elas ficam estáticas, ela não fica piscando, trocando de cor e etc. Por quê? Porque se isso acontecesse lá atrás, isso chamaria a sua atenção para o que está acontecendo lá. E eu não quero isso, eu quero que você preste atenção em mim quando eu tô falando. Então essa também é uma coisa que eu vejo o pessoal fazer, às vezes pegar a luzinha de Natal e etc, e deixar no fundo e fica aquela coisa piscando, e aí acaba distraindo a pessoa que tá assistindo a live. E de novo, para fazer uma iluminação de fundo, você não precisa comprar coisas caras. Tem fita de LED que você consegue encontrar pela internet bem baratinho, ou então você pode pegar, por exemplo, luzinha de Natal, mas que fica estática como tá a minha, alguma luminária que de repente você já tem em casa para decorar o seu ambiente. Então a primeira coisa que você precisa pensar antes de começar a configurar a sua webcam é a iluminação que você tem no seu ambiente e também em você. Então, em resumo, dê uma boa iluminação para os pontos de interesse. E falando nisso, uma coisa que eu tenho certeza que vai te interessar bastante é a Oned Pro, porque lá eles têm várias coisas legais para deixar a sua live muito mais atrativa, inclusive de graça. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição, então depois dá uma olhada lá. Para configurar melhor a nossa webcam, eu vou utilizar as funções que a gente tem dentro do OBS Studio. Porém, são coisas que são bem comuns de aparecer, inclusive nos próprios softwares da webcam. A ideia aqui é te dar uma noção do que cada coisa faz para que você possa configurar você mesmo. Porque com certeza a iluminação que você vai ter no seu ambiente vai ser diferente da que eu tenho aqui. Portanto, não tem como te passar a minha configuração, porque provavelmente ela não vai funcionar para você. Aí pra gente abrir as configurações da nossa webcam aqui dentro do OBS Studio, a gente vai precisar vir aqui e clicar com o botão direito em webcam. Depois nós vamos em propriedades e configuração de vídeo. E aí a gente vai abrir essa telinha aqui do lado. Só que para você poder ver as mudanças certinhas, tá? Eu vou abrir a nossa janela bem aqui no cantinho, tá? Por cima da tela para ficar com a câmera grande para você poder ver com mais detalhes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou resetar para o padrão da câmera, e essa é a configuração padrão que a câmera vem. Então, olha que coisa horrorosa, tem negócio que tá opaco, tem cor que tá estourada, tem faltando foco, tá um negócio de louco aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui então primeiro tirando as coisas que são automáticas, que acabam atrapalhando a gente, tá? Então a gente vai aqui em controle de câmera e nós vamos tirar essas opções aqui que são automáticas.
que é foco e exposição à luz. Foco, aqui você vai perceber que não importa o quanto eu mexa, ó, eu não vou conseguir um foco certinho com ela, tá? Às vezes vai, às vezes não vai. Então aqui você ajusta para como ela tem que ficar para focar sempre o seu rosto o melhor possível. Porque se você deixar automático, às vezes conforme você se mexe e tudo mais, ela vai acabar focando outros pontos que não é o certo. E como essas lentes elas são mais simplesinhas, então elas acabam achatando o fundo com a parte da frente. Então olha como a parte de trás, ela tem um foco bem parecido com a minha parte da frente. Então não importa muito o que você mexer, vai ficar igual. Se você for para trás, se você for para frente, o foco vai se manter mais ou menos o mesmo. Então não tem por que você utilizar foco automático quando você está utilizando uma webcam. Então ajustou o foco aqui, de repente se você quiser mexer alguma coisa de zoom, eu não gosto, porque isso aqui não é um zoom de verdade, tá? Simplesmente está pegando e esticando a imagem, então eu não gosto de fazer essas alterações, mas aí é para você. A gente pode desmarcar também aqui compensação de pouca luz. Vamos para a próxima aba aqui, que aqui estão as configurações principais pra gente. Ó, aqui a gente também tem uma opção automática marcada, tá? A gente vai desmarcar também. Vamos começar justamente pela proporção de branco. O que a proporção de branco ela faz? O que ela faz é te dar a impressão de temperatura, ou seja, mais quente ou mais frio. Inclusive, em alguns casos vai vir justamente escrito temperatura. Então, ó, pra gente mostrar, eu vou puxar bem pra esquerda, ó, e você vê que ele fica bem azulado, então dá bem essa impressão de uma coisa fria, né? Agora, se eu puxar tudo pra direita, vê como ele fica mais amarelado, mais avermelhado, que dá a impressão de uma coisa com uma temperatura maior. Então é basicamente isso, a coisa de você aumentar ou diminuir a temperatura da imagem, é quanto de amarelo ou de azul você vai jogar na imagem. Eu vou colocar uma coisa mais ou menos aqui no meio, porque eu tenho bastante roxo, verde, azul na minha imagem, olha no fundo ali, né? Então eu quero manter essas cores dentro da minha imagem, aparecendo aqui na minha webcam bonitinho. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Você vê que se eu jogar muito aqui pra direita pro quente, ó, como lá atrás vai ficando uma coisa mais acinzentada, né? Então fica uma coisa meio esquisita. Eu quero manter um azulzinho bonitinho lá atrás, ó. A próxima coisa que a gente vai mexer aqui é no ganho. Olha só, por quê? Você vê como aqui na ponta do meu nariz, ó, tem um brancão aqui, né? Tem uma cor estourada. Olha aqui também tem cor estourada. Olha aqui tem cor estourada. Isso aqui é muita cor branca aqui, né? Então nem parece uma pele. Parece, ó, se eu até chegar mais perto da câmera, fica pior ainda. Olha só aqui assim, ó, como fica, né, uns pontos branco manchado, fica feio esse negócio. Então como que a gente vai tirar esse negócio daqui, tá? Isso aqui basicamente tem a ver com o ganho, ó. Então é quanto de branco que ele vai jogar na imagem para tentar compensar os pontos escuros e deixar aquela parte aparecendo, que antes não dava para ver. Então, ó, se eu jogar ele todo para direita, você vê que fica estourando mais ainda. Olha só os pontos que eu falei, ó, como estão estourando bastante aqui, ó. Olha lá atrás como as cores estão estourando, ó, como tá espalhando demais a luz, ó. Então, se eu puxar para a esquerda, aí a imagem fica bem escura, né? Porque tem pouca luz aqui no ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos numa coisa que fique ok, ó. Vai ficar uns pontinhos, tá? Como eu falei, uma webcam, ela tem limitação, ela tem um sensor que é inferior a câmeras semiprofissionais ou profissionais, então ela não vai ter como ficar uma coisa perfeita, tá? Mas tem como a gente deixar um equilíbrio, né? Ter uma boa iluminação, mas sem muita coisa estourada. Então eu vou deixar mais ou menos aqui pelo meio no meu caso. Como eu falei, talvez para você vai ter que mexer mais para direita ou mais para esquerda, tá? Então você vai ajustando como ficar melhor para você. Próxima coisa, vamos ajustar um pouquinho aqui na nitidez, ó. Então vamos puxar aqui pro lado, ó. Você vai ver como a imagem já vai ficando um pouco mais nítida. Eu vou exagerar para você ver a diferença, ó. Se eu puxar todo pro lado, olha como ele vai tentar fazer as coisas, deixar as coisas mais nítidas, mas ele começa a criar umas coisas que parece até espinho. Olha a minha barba como é que fica. Olha como começa a aparecer bastante chiado, né? Quando eu estouro bem pro lado. Agora, se eu passar para cá, para a esquerda, ele vai suavizando, vai tentando deixar as coisas mais suaves, mas em compensação ele vai dando uma impressão mais de embaçado, né? Então eu vou puxar aqui pra direita pra ficar numa coisa que fique mais ou menos equilibrada. Vai ficar chiado, porque como eu falei, né? O sensor de webcam, ele é um sensor mais fraco, então não vai ficar perfeito. Isso aqui precisa de um sensor melhor, que entrasse luz melhor nele, que ele conseguisse trabalhar melhor com a luz, né? Mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E você pode ficar tranquilo que isso aqui já vai ser mais do que suficiente pra você fazer uma live com uma cara aí mais maneira. Então beleza, vou deixar mais ou menos por aqui. Agora, o que a gente fez? Como eu joguei a minha proporção de branco mais ou menos pro quente
né? Pra manter ali um negócio frio. Mas eu quero que o meu rosto, ele tenha aquela coisa assim de estar bronzeado, né? De pegar sol, aquela que dá uma sensação de pele mais saudável, né? E também a gente vai deixar a cor do ambiente um pouquinho mais viva para ficar uma coisa um pouquinho mais bonita. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na saturação. Que a saturação é basicamente isso, né? É quanto que eu vou colocar de uma determinada cor na minha imagem. Então, quanto mais eu puxar para a direita, ó, mais tinta eu vou jogar em cada cor, só que aí vai estourar. Olha lá os azuis, olha o roxo como estoura, olha no meu rosto como parece um bagulho que assim, parece que eu tô numa sauna, tá tudo quente, né? Ou comi pimenta, sei lá. Agora, se eu puxar tudo pra esquerda, ó como ele perde cor, vira pro preto e branco, né? Porque você tá removendo cor. Então é isso que a saturação vai fazer. Ela vai colocar ou vai tirar cor da sua imagem. Então eu vou arrastar um pouco pra cá, ó, quero que tenha cor no fundo e eu quero que o meu rosto também ele pareça um pouco mais bronzeado, ele tem essa cor um pouco mais de sol, né? Mas eu também não quero estourar, então acho que aqui assim, ó, já ficou uma coisa legal. A próxima coisa que a gente pode mexer aqui é no brilho. O que o brilho vai fazer? Ou ele vai deixar a tua imagem mais escura, ele vai tirar o brilho da imagem, né? Você vê que ele não mexe nas cores, mas ele tá tirando o brilho da imagem. Ou ele vai aumentar, que vai ficar aquela coisa, parece que eu tomei uma flashbang na cara. Eu quero manter um pouquinho de sombra, um pouquinho de escuro e tal, então eu não quero botar muito brilho na minha imagem. Uma dica é sempre você ir mexendo aos pouquinhos, tá? Nunca faz nada exagerado um lado ou outro. Mexe um pouquinho, vai ajustando, vai entendendo o que cada uma das coisas faz e sempre vai mexendo aos pouquinhos, tá? Nunca uma coisa exagerada. Porque no somatório de cada uma dessas configurações vai dar uma grande diferença. Então por isso que sempre vai fazer um pouquinho de cada um. Agora eu vou mexer um pouquinho no meu contraste. O que o contraste vai fazer? Ele vai aumentar a diferença entre pontos claros e pontos escuros. Que contrastar é justamente isso, né? Essa ideia de oposição. Agora, se eu puxar para o contrário, ele vai ficar uma coisa quase tudo igual. Olha, fica esse efeito bizarro, né? Por quê? Porque não tem contraste, então todas as coisas acabam ficando mais parecidas possíveis, né? Então vamos puxar aqui, ó, para onde vai ficar um ponto de equilíbrio. Ó, eu quero também ter sombras, eu quero ter diferença entre a parte clara, parte escura, cabelo e tal, né? Porque isso dá um destaque pro rosto também, beleza? Então eu vou tentar trabalhar numa coisa que fique equilibrada. Eu acho que aqui mais ou menos fica legal. Ó. E agora, como eu mexi, a parte mais clara, né, que é o meu rosto em comparação com o meu cabelo, por exemplo, o meu rosto ficou um pouquinho pálido. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para saturação e vamos jogar um pouquinho de cor aqui em cima. Ó, o meu rosto agora ele ficou muito claro, né, como eu fiz contraste, então ele já perdeu um pouquinho daquela cor, né? Então vamos jogar um pouquinho de saturação aqui, ó. E ó, o que a gente também tem que tomar cuidado, ó. Você viu que eu aumentei a saturação, mas aqui, ó, a gente começou a aumentar a marca aqui ao redor, ó. Então ficou uma coisa marcada, ficou uma luz esquisita lá no fundo, né? De repente, pra você, não vai fazer tanta diferença. Então é isso, a gente tem que ir equilibrando, beleza? Pra compensar aquela luz, pra gente poder deixá-la um pouco menos marcada, eu vou jogar um pouquinho aqui pra direita no ganho. Comecei a eliminar um pouco aquela divisão que tinha, né? De repente dá até pra jogar um pouquinho mais aqui, eu acho, ó, vamos ver. Então, ó, a gente ficou com um ponto branco aqui assim ainda, né? Mas bem menor do que antes, ó, não tá aquela coisa estourada como tava no começo. Então é isso que a gente vai fazendo pra poder ajustar as nossas cores, pra poder ajustar a nossa câmera. E aí na edição, ó, vou te mostrar como que ficou agora e como que tava lá no começo, antes de a gente começar as configurações. Agora, além de você ter uma webcam bem iluminada, bem configurada aí pra sua imagem ficar bonita aí nas suas streams, também é importante que você tenha coisas para aumentar a interação no seu chat. E se você quiser algumas dicas para você fazer isso, nesse vídeo aqui do lado eu te conto. Então, assiste aí. Então é isso, um abraço e até mais.